Minha próxima convidada é uma pessoa muito especial. Comecei falando aqui sobre coragem e eu digo que essa mulher que vai conversar com a gente aqui agora é uma mulher de coragem. Hoje mesmo ela está agindo com coragem. Sabe por quê? Porque ela está enfrentando um dos maiores medos que as pessoas têm. Essa pessoa realmente precisa de ajuda, porque ela fala, será que eu vou dar conta? Mas ela não se deixa bater por nada. Até então, eu sempre que convidei e que, de alguma forma, a desafiei, ela enfrentou o desafio. Ela aceitou o desafio e enfrentou todos os medos que ela tem. Agora eu vou chamar aqui para conversar comigo sobre a organização. A gente precisa se organizar, né? No início eu falei sobre sonho, planejamento e ação. O planejamento é o quê? É uma forma de você organizar tudo que você vai precisar fazer para conquistar os seus objetivos. Mas essa organização, ela precisa começar de onde? Ela precisa começar na mente. Eu chamo aqui agora para conversar comigo a Elisa Sá, que é Personal Organize e vai falar sobre esse assunto. Seja bem-vinda ao palco. Eu chamo ela de Mamal, tá, gente? Então, carinhosamente, eu vou chamar do jeito que eu sempre chamei, Mamal. Seja bem-vinda ao palco do Spa Talks. Eu quero muito te agradecer por você estar aqui. Eu sei o quanto você está enfrentando o medo hoje, está tendo coragem e, sinceramente, eu fico muito feliz de ser sua irmã. E, de verdade, eu acredito que você é uma pessoa muito capaz de conquistar os seus objetivos. Então, seja bem-vinda. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre você, pode ficar à vontade para a gente entrar no assunto. Bem, boa noite. Eu que agradeço, né, porque estou muito feliz por estar aqui. Tensa, é lógico, né? É impossível não estar, mas muito obrigada mesmo, porque você é uma pessoa também que sempre acredita, né? Você sempre me apoia e acredita também nos meus sonhos, né? Sim, eu falo que eu gosto, né, dessa coisa de apoiar. Mas, com certeza, você apoiaria muito mais porque você é minha irmã. E eu quero ver você crescer. Eu quero ver você colocar o seu sonho que está aí no seu coração no mundo. E eu conheço esse sonho. Então, para você começar a se colocar esse sonho aí que está no seu mental para fora, nem vai passar no papel, vai passar para fora. Vamos falar sobre organização. Você é Personal Organize. Conta para o pessoal que está assistindo, quem está aqui hoje, o que é o Personal Organize e por que você decidiu ser Personal Organize? Então, eu decidi, né, pela minha amiga que está aqui, porque eu trabalhei como doméstica por anos e eu sempre procurei arrumar, né, os espaços. É uma coisa que eu gostava de fazer. E aí ela me falou um dia, foi o primeiro cartãozinho que fez, foi ela que fez para mim, né? Que é a Amanda, que eu amo muito. E ela fez para mim. É nossa palestrante também hoje aqui, tá, gente? E ela falou comigo, você é uma personal organizer. E ela fez, eu guardo aquilo até hoje. Então, assim, daí eu comecei que eu nem sabia que existia até então, não sabia nem que existia a profissão. Por mais que a organização tivesse dentro de mim já, e eu acredito nisso, mas eu não sabia que existia a profissão de personal organizer. E foi ela que me apresentou. E ali eu comecei, foi até, não me engano, na pandemia que eu comecei, fiz um curso, né, para me aperfeiçoar. E assim, lógico que não, o curso te dá uma base, né, o aperfeiçoamento vem com a prática, né. E então, o personal organizer é uma pessoa que organiza não só o espaço, né, o ambiente, porque às vezes quando se fala de personal organizer, as pessoas têm uma ideia só de organizar espaço. Mas não, organiza rotina, trabalha com organização de viagem, né, e outras organizações. Mas confesso que algo que até mesmo me ajuda no dia a dia é a organização de rotina, né, organizar a rotina, porque acho que a rotina organizada ajuda a gente em toda a área, entendeu? E na área, em termos de saúde, que a gente, né, proporciona para a gente um bem-estar, né, o ambiente também,
Mas a rotina, que é uma coisa que eu falo assim, eu coloco em prática na minha casa, né? Então, colocando minha vida bem, como você mesmo disse, eu tenho as minhas limitações, e para eu encarar os desafios do dia a dia, eu preciso ter essa organização para eu não perder o pique, né? Então, é isso. E sabe por quê? Muitas pessoas podem falar, mas o que o personal organizing ou a personal organizing tem a ver com o empreendedorismo feminino? É exatamente aqui, na rotina. Muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, tirar um sonho do papel, fazer o negócio dar certo, porque a gente fica sem saber o que fazer, a gente fica perdido. Às vezes a gente coloca muito tempo em certas, em alguma coisa e outras não, e a gente precisa entender como tentar equilibrar os pratos, vamos dizer assim, né? E a organização, ela vem, é aí que ela entra, né? Isso, porque a gente precisa se organizar, porque a organização não tem a ver só com estética, não tem a ver com estética, ela precisa ser funcional, entendeu? Então, às vezes, a gente gasta muito tempo pela falta de organização, entendeu? Aí a gente se organiza, precisa, que a gente tem, várias coisas são importantes, mas a gente precisa priorizar, são importantes, mas o que é prioridade, entendeu? Então, com a organização, a gente ganha tempo, a mente fica mais aberta, a gente vê com mais clareza as coisas, entendeu? Então, é importante isso. E também os imprevistos que acontecem na vida, porque sempre acontece, quando a gente se organiza, a gente está preparada para os imprevistos, entendeu? A gente lida melhor com os imprevistos, entendeu? Então, assim, e no empreendedorismo, é o seguinte: a gente, às vezes, igual você estava falando aí no início, de a gente só pensar e querer fazer. Não, a gente precisa, né, como você falou, pensar, planejar, e isso entra aí a organização. Por que não está dando certo? A gente começa a ver, quando se organiza, você começa a ver por que não está dando certo. Isso aqui é uma coisa que eu estou tentando fazer, mas eu não domino. Eu preciso de um profissional nessa área aqui para fazer dar certo, entendeu? Então, assim, e a gente se organizando que a gente consegue ver, né? E eu tenho o hábito de falar e começa no interior, porque também a gente não consegue raciocinar se dentro da gente tiver tudo bagunçado, entende? Aí tem dia que a gente levanta assim, com tanta coisa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, quando a gente para e pensa, não, tá, eu tenho que fazer, coloca em prática, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Mas o que é prioridade? Por onde eu começo? Entendeu? É meio que, quando a gente está passando mal, alguma coisa assim, que a gente vai ao médico, aí o médico vai lá, passa só medicação para tratar o sintoma, entendeu? E precisa de fazer um exame para saber a raiz do problema. Então, a organização interior, ela serve para isso, para detectar a raiz do problema, entendeu? O porquê que o exterior está bagunçado. Então, começa dentro da gente. Eu sempre falo, e eu acredito muito, que toda mudança, tudo que a gente quer fazer na vida da gente, precisa começar onde? De dentro. Às vezes é no pensamento, às vezes a mudança que a gente precisa fazer, a gente começa a pensar, qual o comportamento, qual a habilidade que eu preciso adquirir para eu conquistar aquilo ali. Então, eu sempre penso nisso, que a gente precisa olhar para dentro. E o que você falou é exatamente isso, é olhar para dentro para ver por que fora está bagunçado. Às vezes até a casa, né? A gente que é mulher, a gente chega em casa e fala, meu Deus, a casa está bagunçada. Mas se a gente parar para observar, às vezes, nós por dentro não estamos bem. Nós estamos bagunçado por dentro também. Então, a gente precisa olhar a organização de dentro para fora, né? Exatamente, porque... e assim, quando eu falo de buscar ajuda, né, de um profissional na área, em todos os sentidos, entendeu? Porque, às vezes, a gente está desorganizado até mesmo por questão de saúde, entendeu? Por questão de saúde. Então, a gente precisa entender que a gente precisa buscar tratar da saúde, entendeu? Então, aí o médico vai avaliar, precisa de uma vitamina. Então, isso a gente só vai descobrir porque a gente já vive no automático, entendeu? E nessa correria a gente acaba não tendo tempo para a gente parar. Eu falo assim, que é algo que faz bem para mim, que funciona para mim, que eu estou falando que é algo que funciona para mim, né? Porque você sabe que a minha vida é bem, né, turbulenta, meus altos e baixos. Então, assim, e eu só consigo, ultimamente agora eu passei por uma situação que eu só consegui estar de pé exatamente por isso.
eu tenho que priorizar agora. Então, eu preciso priorizar. E está tudo bem, consegui resolver as questões que tinha que resolver, mas por quê? Porque dentro de mim, entendeu, estava organizado o que era prioridade. Ah, isso é importante, mas tinha prioridade, e eu foquei na prioridade. E depois, a gente faz por escala, né? A gente coloca por escala, né? E vai resolvendo para a gente alcançar os nossos objetivos, entendeu? E o importante não é só alcançar o objetivo, porque você imagina a gente chegar na frente e alcançar o objetivo, mas alcançar o objetivo mal, entendeu? Então, a organização interior é para a gente se sentir bem, fazer tudo, conquistar, mas conquistar bem, entendeu? Bem-estar, entendeu? A organização interior, ela traz esse bem-estar, então você pode comemorar. É meio que, sabe quando a gente dá uma faxina e resolve, eu, por exemplo, eu faço por etapa, né? Eu te falei que eu faço por etapa. E me organizo, que dia que eu vou lavar roupa tal, cor tal, cada dia é uma cor que eu lavo. Para quê? Porque, para mim, o final de semana é meu. Então, eu prefiro fazer durante a semana, chegar em casa, levantar mais cedo e fazer. Parece não, mas até a nossa alimentação, quando a gente se organiza, a gente tem tempo para se alimentar melhor, entendeu? Se alimentar melhor. Então, a gente precisa se organizar, que aí a gente começa bem e termina o dia bem. E quando conquista o objetivo, conquista bem também. Porque a gente não pode aproveitar, agora que eu estava falando a questão da faxina. Você fica esbaforido dando a faxina na casa. Quando chega de noite, você não quer que ninguém encoste em nada, não quer que deita para não fazer bagunça, não quer que senta. Ai, meu Deus, bagunça. Por quê? Porque aquilo te custou muito. E quando você faz por etapa, se organiza e faz por etapa, igual eu aproveito meu final de semana. Aproveito bastante, você sabe disso, brinco com a minha filha, enfim, aproveito, mas por quê? E eu não vou brincar pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, não, porque eu me organizei para fazer durante a semana, porque no final de semana ele é meu. Como que eu vou fazer, como que eu vou aproveitar esse final de semana? Aí eu não sei, eu posso assistir uma série, um filme, eu brincar com a minha filha, juntar uma turma de criança e levar ela para casa, mas é um momento meu, uma coisa que vai me dar prazer, entendeu? E sem me preocupar que tem alguma coisa pendente, que é muito ruim também, né? Você fala assim, eu tenho que entregar esse serviço aqui, e estou preocupado que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não vai fluir bem, entendeu? Então, aí que entra a organização na questão do empreendedorismo, entendeu? Porque senão não flui. Você está falando aí, primeiro você falou sobre a questão da alimentação. Nos últimos tempos eu resolvi voltar a cuidar da minha saúde, porque eu tomei um puxão de orelha do médico. E aí eu comecei a organizar minhas marmitas durante a semana. E aquilo me dá um alívio em saber assim, olha, não preciso me preocupar, pelo menos com o almoço não preciso me preocupar, e o jantar eu já tenho mais ou menos uma base do que eu vou fazer. Então, acaba que aquilo ali eu fico tranquila. E também eu pensei no seguinte, que muitas vezes, falando um pouquinho sobre empreendedorismo, a pessoa ela trabalha tanto para conquistar, fazer a empresa crescer, fazer o negócio dar certo. Não estou dizendo que é errado, porque a gente sabe que vai chegar um momento, no início principalmente, a gente tem que trabalhar, não tem jeito, às vezes a gente vai ter que se dedicar. Mas muitas vezes a pessoa ela fica nisso durante muito tempo e chega um momento que ela adoece. Às vezes a empresa está dando certo, está tudo correndo bem, mas ela está doente, então ela não consegue aproveitar, porque ela não soube ali como ela ia conseguir muitas vezes organizar isso, né? Conseguir organizar a rotina dela. Como eu falei, logicamente que vai ter alguns momentos que a gente vai precisar dar prioridade naquilo que você falou também, né? Certeza. Em certas coisas, e às vezes falar, hoje a minha prioridade não é dormir cedo, vou precisar dormir até um pouquinho mais tarde. Essa noite mesmo, fui dormir 1h da manhã e acordei 5h40 da manhã. Com certeza acontece. Uma prioridade. Mas não é algo que acontece todos os dias, entendeu? Mas quando a pessoa não tem isso em mente, não sabe como se organizar, não sabe onde colocar a prioridade, ela acaba acabando com a saúde. Às vezes ela conquista o objetivo de ver a empresa grande, de ver aquele sonho ali realizado, mas a saúde às vezes não está legal, o corpo, a mente às vezes não está legal, e aí acaba não aproveitando o que conquistou. Então, a organização, ela é realmente importante, né? Eu tenho uma amiga que ela falou comigo uma vez o seguinte, que às vezes a gente fica enrolando para sair da cama, mais aqueles 15 minutinhos, e todo dia eu lembro disso, esses 15 minutinhos que eu fico enrolando, que não vai me acrescentar em nada, são os 15 minutinhos que eu posso sentar de manhã, sentar e tomar meu café com mais tranquilidade, fazer meu dia fluir.
entendeu? E às vezes são esse tipo de coisa que a gente vai enrolando, entendeu? Então, quando a gente fala de organização, a gente avalia, dá tempo, a gente olhar para dentro da gente e ver onde a gente está perdendo tempo, onde está gastando tempo desnecessário. Igual, por exemplo, essa soneca do celular é coisa desnecessária, que você fica ali colocando. E você vai ter que levantar, não tem jeito, entendeu? Então, era tempo que você faria algo com mais tranquilidade, igual eu estou dando um exemplo, questão de saúde, você se alimentar bem, que você se alimentar numa correria também não é saudável, né? Então, quer dizer, aí você vai colocando soneca, você pode levantar, em vez de colocar soneca, levantar, preparar um café bom para você, se alimentar, começar o dia bem, se alimentando bem, entendeu? Sem correria, e aí o dia vai fluir, você começa o dia bem. Eu tenho um hábito, né, que a minha mãezinha, a nossa mãezinha sempre falou, ó, não sai de casa sem arrumar a cama. Então, eu não saio de casa sem arrumar minha cama de jeito nenhum. Então, é coisa que eu carrego na minha vida. Então, e para isso fazer isso, eu tenho que levantar. O celular desperta 5 horas da manhã, então eu sei que eu posso ficar até 5h15 na cama, entendeu? Então eu dou esse tempo também, que eu não abro o olho assim e já levanto. Não acordo preparado para o dia assim, não. Aí eu sei que 5h15, para eu poder fazer isso, porque se eu sair de casa com a minha cama bagunçada, o meu dia não vai ser legal, que eu fico com a minha cama ficou bagunçada. Entendeu? Eu até falei isso para minha filha, que pode acontecer imprevisto, né? Falei com ela, olha, a mãe arruma, mas pode acontecer um dia que a mãe não vai conseguir arrumar. E você arruma para a mãe, porque a hora que a mãe chegar, a mãe precisa encontrar a cama arrumada, entendeu? Então, assim, mas são coisas que para mim é importante. Vai ser para outra pessoa, não vai ser, não, mas isso é uma coisa para mim. Para mim, isso é importante para eu ter um dia bem. Eu preciso sair de casa e deixar minhas coisas todas no lugar. Não estou falando de limpar, nada disso, mas eu preciso deixar tudo no lugar. Então, assim, aí aquela sonequinha vai atrapalhar o meu dia, porque se eu saio correndo, que já vai ser uma ansiedade fora do normal, e deixo aquilo que é importante para mim sem fazer também, o meu dia vai ficar mal. Eu vou trabalhar, mas vou trabalhar mal, entendeu? Então, assim, é importante a gente se organizar, igual você estava falando, questão da alimentação. Eu, antes de dormir, eu já deixo as coisas, minha bolsa arrumada, tudo que eu vou levar. Amanhã eu tenho que mostrar um exame médico, eu já levo, porque eu moro distante, né? Já põe na bolsa. Então, eu durmo com tranquilidade, porque eu sei que a hora que eu acordar, eu não preciso lembrar de nada, já está tudo organizado. Então, dentro da gente é diferente, entendeu? Quando você se organiza. Eu garanto que você, com relação à alimentação, você falando, já tem uma alimentação da semana, é muito tranquilo. Fico muito tranquila. Então, esse bem-estar aí nos ajuda a ver as coisas com clareza no ambiente de trabalho, entendeu? A gente também em casa, a gente pode dar o nosso melhor também, né, para o esposo, para os filhos, enfim, a gente pode dar o nosso melhor, porque dentro da gente não vai estar aquela agitação, aquela bagunça, então a gente vai transmitir isso interiormente. A gente também, aí vem a questão do espaço, organizou dentro, então aí isso vai se externar, não tem como você fazer algo só dentro que não aparece lá de fora, né? Então, você organizou dentro, isso vai se externar, entendeu? E com certeza vai fazer bem. Você falou algo muito importante sobre a família, né? Esposo, filho. Porque, às vezes, a gente dá tanta prioridade ao trabalho, empreendedoras que estão aí trabalhando para crescer, para fazer o negócio dar certo, e a gente esquece da família, às vezes, né? Às vezes a gente fala, não, eu quero dormir, não, estou cansada, mas eu preciso trabalhar. É bom, sim, lembrar que, se organizando, você vai conseguir até dar um pouquinho mais de atenção às pessoas que você ama. E outra coisa que você falou, que é a questão de funcional. Talvez a pessoa está ouvindo e fala assim, mas isso não faz sentido para mim. Mas a pessoa ela precisa colocar essa organização dentro do que é a parte dela, né? O que faz sentido para ela. Para mim, por exemplo, fazer alimentação faz todo sentido para eu ficar tranquila. Mas talvez outra pessoa fale, eu não gosto de comida congelada, então eu quero fazer... Mas tem outras coisas que ela pode colocar a organização naquilo ali. Então, ela pensar mesmo, o bom de a gente conversar, trocar essa ideia. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente precisa entender que a gente vai precisar pensar onde eu preciso colocar essa informação. E esse conhecimento que eu estou adquirindo aqui, essa informação que eu estou adquirindo, eu consigo colocar onde? Eu consigo aplicar onde isso aqui, né? É isso que é importante, a pessoa entender. Porque a organização, o que funciona para mim, igual eu dei o exemplo meu, entendeu? Não vai funcionar para você, entendeu? Eu fiz algumas organizações de rotina, e que precisou ser mexido. Então, dentro da rotina da pessoa, eu organizei, mas precisou fazer algumas adaptações, entendeu?
até ser funcional, até esse jeito aqui funciona. Então, assim, eu estou dando aqui um exemplo meu, mas isso para mim funciona, mas para você não vai funcionar, nem para outras pessoas não vai funcionar. Então, é apenas um exemplo. A organização ela precisa funcionar, é por isso que eu estou falando, não é uma questão de estética, não é, funcionou para fulano, eu vou fazer também. Não. É você colocar em prática, que a minha rotina é uma, a sua é outra. Entendeu? Então, e até mesmo a de ambiente. Entendeu? Tem coisas que eu uso mais, e tem coisas que a outra pessoa usa mais. Então, ela precisa funcionar para que te facilite o seu dia a dia. A organização é para facilitar a sua vida, entendeu? Não é para e nem trazer peso, porque aquilo que começa a te trazer aquele apertozinho assim, não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Então, você tem que fazer... Eu até fiz isso esses dias com questão de dieta, né? Porque eu falei assim, eu sei que isso aqui é importante, então como que eu vou fazer? Como que eu vou tomar isso aqui? Então, eu fui fazendo adaptações, de modo que eu usava tudo, mas de forma que era agradável para mim, porque todo dia eu olhava, meu Deus, eu não vou tomar isso aqui, não. Aí eu comecei a fazer adaptações que funcionou, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Então, a organização, você precisa funcionar, a gente vai fazendo adaptações até funcionar, entendeu? Maninha, muito obrigada por esse bate-papo. Eu quero agradecer mais uma vez a você, por você ter aceitado esse convite. Eu sei o quanto você está enfrentando o seu medo neste momento. Eu sei o quanto coragem você está colocando aqui neste momento. E eu digo para você que o seu conhecimento precisa ser compartilhado. E eu fico feliz de alguma forma, poder contribuir para que o seu conhecimento chegue a mais pessoas. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Muito obrigada a você, tá bom?